Brasil, a maior economia da América Latina. Você já parou para pensar quais são os fatores que fazem a economia de um país ser sólida? E quais os desafios e oportunidades que surgem ao liderar um mercado em uma região tão complexa quanto a América Latina? Ao longo deste vídeo, vamos explorar as características econômicas do Brasil, o país que atualmente ocupa o posto de maior economia da América Latina. Vamos entender o papel do PIB, da indústria e do setor agrícola, bem como a importância do comércio exterior para o nosso crescimento. Você sabia que sem o Brasil, o mundo inteiro passaria fome? Pois é. O Brasil é simplesmente o maior exportador de soja, café, frango, açúcar, carne bovina do mundo inteiro. É o segundo maior exportador de milho e somos nós os responsáveis por abastecer a China, Europa, os Estados Unidos, países árabes e por aí vai. É uma verdadeira potência absoluta na produção de commodities agrícolas. Vamos analisar também os desafios enfrentados pela economia brasileira, como a inflação, o desemprego, a dívida pública, fatores que podem limitar o potencial de desenvolvimento. Também vamos falar sobre o impacto das mudanças políticas e dos investimentos estrangeiros, que desempenham um papel importantíssimo na estabilidade econômica do país. Se você quer entender como o Brasil se posiciona no mercado global e quais são as perspectivas futuras para a maior economia da América Latina, fique com a gente até o final. Esse é um tema que afeta diretamente a vida de todos nós. A economia do Brasil é a maior da América Latina em termos de produto interno bruto, o PIB, que é uma métrica que mede o valor de todos os bens e serviços produzidos em um país em um ano. Em 2023, o PIB brasileiro foi estimado em aproximadamente 10,9 trilhões de reais, um valor expressivo que coloca o Brasil entre as 10 maiores economias do mundo. Esse resultado é fruto de uma combinação de setores fortes, como a agricultura, a indústria e o setor de serviços. O setor de serviços é o maior componente da economia brasileira, representando cerca de 70% do PIB. Ele engloba comércio, turismo, telecomunicações e até bancos e tecnologia. Em seguida vem a indústria, que inclui setores como produção de automóveis, siderurgia, construção civil e petróleo. A Petrobras, por exemplo, é uma das maiores empresas do país e exerce uma grande influência na economia nacional e internacional. Um dos maiores destaques da economia brasileira é o setor agrícola, que também é conhecido como o celeiro do mundo. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de soja, café, carne bovina, suco de laranja e açúcar, entre outros produtos. Esse setor tem um peso significativo nas exportações brasileiras e contribui para o superávit da balança comercial, o que é essencial para equilibrar as contas externas do país. A agricultura brasileira é altamente mecanizada e conta com clima e solos favoráveis, além de políticas que incentivam a produção e exportação. No entanto, esse setor também enfrenta desafios, como a necessidade de preservação ambiental e as pressões do mercado externo, que impactam diretamente a competitividade dos produtos brasileiros. Outro fator que sustenta a posição do Brasil como a maior economia da América Latina é o comércio exterior. O Brasil é um grande exportador de commodities e produtos agrícolas, sendo a China, os Estados Unidos e a União Europeia os principais parceiros comerciais. A exportação desses produtos ajuda a gerar valor para o país, que são vitais para financiar importações e manter as reservas internacionais. No entanto, a economia brasileira é vulnerável às mudanças no mercados globais. Uma queda dos preços das commodities, por exemplo, pode ter um impacto negativo na balança comercial e no crescimento econômico. Além disso, o Brasil ainda enfrenta barreiras comerciais em alguns países, o que limita o acesso de produtos brasileiros a determinados mercados. E não poderia deixar de falar um pouco sobre a Petrobras, que é o símbolo de força no setor de petróleo, gás e biocombustíveis. A empresa foi fundada em 1953 e é reconhecida como um marco da soberania nacional sobre os recursos naturais. Foi pioneira na exploração do pré-sal, uma das maiores descobertas de petróleo no mundo neste século, e essa reserva coloca o Brasil entre os maiores produtores globais de petróleo. É referência mundial em exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, liderando tecnologias que desafiam condições extremas do fundo do mar. A Petrobras é frequentemente uma das empresas mais valiosas da América Latina, impactando diretamente a economia brasileira, seja pela geração de empregos, arrecadação de impostos ou contribuição para o PIB. Outro ponto interessante é que é possível investir na empresa. A Petrobras possui seu capital aberto na Bolsa de Valores do Brasil, com o código de negociação PETRI 4. Tem ampliado investimentos em energia renovável e iniciativas para reduzir emissões de gases de efeito estufa, reforçando seu papel na transição energética global. O slogan "O petróleo é nosso"
é usada em sua criação e é um marco histórico, representando a luta pela autonomia nacional. A Petrobras não é apenas uma empresa, é um pilar estratégico do Brasil, tanto pela relevância econômica quanto pelo seu papel de protagonismo na produção de energia. Sua história e atuação refletem a ambição e a capacidade do país de estar entre os líderes mundiais do setor. E antes de continuarmos, se você gosta desse tipo de vídeo de temas como economia, investimentos, negócios, ações, curiosidades do mundo financeiro, se inscreva aqui no canal, pois é o que abordaremos sempre aqui. E já ative o sininho também para você ficar sabendo quando sair novos vídeos. Embora o Brasil seja a maior economia da América Latina, ele enfrenta diversos desafios internos que limitam seu potencial de crescimento. A inflação, por exemplo, é um problema recorrente na economia brasileira. Nos últimos anos, o país vem lutando para controlar a alta nos preços, o que impacta diretamente no poder de compra da população. O aumento dos preços de alimentos, energia e combustíveis tem um efeito direto na vida dos brasileiros, e especialmente das famílias de baixa renda. O desemprego é outro desafio. Apesar de alguns avanços, a taxa de desemprego ainda é muito alta, afetando milhões e milhões de pessoas em todo o país. A falta de empregos dificulta o crescimento econômico, pois reduz o consumo das famílias e limita a arrecadação de impostos. A dívida pública também é um fator muito preocupante. O governo brasileiro tem uma dívida elevada em relação ao seu PIB, o que gera pressões sobre as contas públicas e limita a capacidade de investimento em áreas essenciais, como a saúde, educação e infraestrutura. As mudanças políticas também desempenham um papel impactante na economia brasileira. O Brasil é um país democrático e, a cada 4 anos, novas eleições podem trazer mudanças nas políticas econômicas. Dependendo da orientação política dos governantes, a economia pode passar por ajustes significativos. Programas de incentivos, políticas fiscais e decisões de taxas de juros impactam diretamente o crescimento econômico e a estabilidade financeira do país. Nos últimos anos, o Brasil passou por momentos de instabilidade política, que geraram incertezas no mercado. Investidores estrangeiros observam atentamente o cenário político brasileiro, pois a estabilidade e previsibilidade são fatores importantes para a atração de capital estrangeiro. Mudanças abruptas podem gerar desconfiança e afastar esses investimentos. Agora me diz uma coisa, na sua visão, quais são os maiores desafios que o Brasil precisa superar para continuar sendo a maior economia da América Latina? E você acha que estamos no caminho certo? Bom, e agora vem a principal pergunta: quais são as perspectivas para a maior economia da América Latina? O Brasil possui um grande potencial de crescimento, mas para aproveitar essa oportunidade é necessário enfrentar os desafios internos, a diversificação da economia, o incentivo à inovação tecnológica e a melhoria de infraestrutura são absolutamente fundamentais para manter a competitividade no mercado global. Além disso, o Brasil tem o desafio de buscar uma maior integração econômica com outros países da América Latina e de outros continentes também. A cooperação internacional pode trazer benefícios importantes, como o fortalecimento do comércio e aumento do fluxo de investimentos. A economia brasileira é a maior da América Latina, como dito anteriormente, mas manter esse posto não é fácil. Com uma combinação de pontos fortes, como o setor agrícola e o comércio exterior, e desafios como a inflação e o desemprego, o Brasil possui um cenário econômico muito complexo. No entanto, com políticas consistentes, inovação e um plano de desenvolvimento sólido, o país pode continuar sim a ocupar esse papel. Entender essas dinâmicas é essencial para todos nós, já que a economia afeta diretamente a nossa qualidade de vida e as oportunidades futuras.